Olá, o nosso convidado de hoje do programa Personalidade é Diogo Galhardo Neves, né? Ele que é advogado, é historiador, né? Aqui comigo, tenho a grata satisfação de recebê-lo aqui no nosso estúdio, Diogo. Obrigado pelo convite, Wagner. Obrigado. Diogo, eu tenho visto aí suas, né, entrevistas suas, tenho visto algumas colocações suas aí. Certo. Alguns veículos de comunicação sobre a questão política, né? E certo. Você é um advogado, é um historiador e conhece tanto as regras da política e também a história da política. Por ser historiador também, né? Sim. Por que entrar na política? Então, para além do conhecimento, enfim, do direito, da história, eu sinto uma necessidade de cidadão, né? Sim. Então, São Luís é uma das cidades mais importantes do Nordeste. Sim. Né? São Luís é uma metrópole, de fato. Né? Mas parece que não acordou para essa realidade. Então, eu realmente sinto a necessidade de tentar contribuir para que São Luís cresça, se reconheça como tal, né? E aí adote medidas, enfim, se transforme no que ela é mesmo, né? Que ela reconheça essa identidade contemporânea. Pois é, que deveria ser. Muito bem. A história te faz te arremeter a isso? A história, no caso da política da cidade do Maranhão? Sim, é bastante interessante. Geralmente, João Francisco Lisboa, João Lisboa, que dá nome à praça do centro da cidade. Sim. A praça que, inclusive, era o coração político de São Luís. Sim, o pessoal sentava nos bancos, né? Perfeito. Então, tanto é verdade que a Praça Pedro II, a praça governamental, onde está o Palácio dos Leões, sim, prefeitura, sede da Igreja Católica, o Tribunal de Justiça, era sim, a praça da oficialidade. Mas a praça onde a política de verdade era discutida era bem ali do lado, na Praça João Lisboa. Próximos Correios ali e tal. Isso, exato. Então as pessoas ficavam ali. Houve prefeito que mandou cortar as árvores para que as pessoas não ficassem embaixo das árvores discutindo política e criticando o próprio prefeito. Sim, sim. Então, mas João Lisboa é normalmente apontado pelos historiadores como um grande historiador e jornalista do século XIX do Maranhão. E ele faz uma análise sobre política no século XIX do Maranhão que pode ser trazida para os dias atuais, né? Sim. Claro, devidas, né? Exato. As devidas proporções de tamanho. Exato, né? De proporção às circunstâncias, o sistema político, mas o fazer a política, os acordos, a coisa que acontece por debaixo dos panos, aquelas combinações, sim. A falta de fidelidade depois das eleições, então tudo isso foi diagnosticado por ele. Lá no século XIX. No século XIX, e que 150 anos depois ainda são as regras da política e que está além do que o eleitor conhece, né? Então, é a parte ruim da política, mas eu acho que a política pode ser boa. Mas isso não é só prerrogativa do Maranhão, não, hein? Não. Ele estava retratando, na realidade, algo do Brasil, né? Exato. Não, o diagnóstico dele é até para a política internacional. Para ele falar da política do Maranhão é muito interessante. Tinha que ir lá, né? Ele vai falar da política na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Turquia, no Rio de Janeiro, até chegar no Maranhão. Pronto. Mas, em geral, as regras são as mesmas. Então, o eleitor sabe... Talvez aqui mais exacerbado, mais próximo, né? Exato, a verve maranhense. Sim. Então, o eleitor já tem a noção de que a política é algo ruim, que essas coisas acontecem. Às vezes ele não sabe como acontece, mas ele tem uma noção pejorativa sobre política. Eu acredito que é possível fazer uma política cidadã. É uma política de resultados, né? Então, no caso de São Luís, nós temos uma cidade enorme, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, uma metrópole, está conjugada com outros municípios em volta, mas que, por exemplo, ficou famosa há poucos dias nas redes sociais porque é uma cidade de calçadas quebradas ou que não tem calçadas. Se não me engano, foi o Leandro Carnal veio fazer alguma coisa aqui em São Luís, foi andar numa calçada ali próximo ao Rangedor, e a calçada toda quebrada. Eu estou vindo do centro de São Luís, encontrei um amigo ali na Rua dos Afogados, o sujeito veio falar comigo, tropeçou no buraco na calçada, né? Então, São Luís não tem a infraestrutura ainda de uma metrópole, né? Então, é uma cidade o centro histórico está ficando cada dia, né, mais degradado. Né? E olha só, não é só o centro histórico. Você vai do centro, você percorre a Avenida dos Africanos, daqui a pouco, final de tarde, vão ter centenas, talvez milhares de pessoas
andando na avenida, fazendo caminhada na avenida, porque as calçadas estão quebradas. Então, São Luís é uma metrópole, mas que não tem a fisionomia de metrópole, porque não tem infraestrutura de metrópole. Então, não tem nem o mínimo, que é uma calçada. Isso não é de hoje, né? Isso é coisa que vem, né, ao longo, isso parece que passa desapercebido. Né? Exato, passa negligenciado já por décadas. Sim. Décadas. Então, e aí, se você não tem o mínimo, que é a calçada para um transeunte, como é que você vai ter o maior, que é, por exemplo, um sistema de transporte público? Né? Um metrô, que eu sempre cobro aqui, É. o metrô, né? Eu nem digo que vai se fazer um metrô, mas pelo menos se trata desse assunto, comece a falar desse assunto. Então, por exemplo, o metrô de superfície, inclusive, é uma pauta que eu trago já há bastante tempo. Não só o metrô de superfície, inclusive a reinstalação dos bondes no centro histórico. E eu depois posso até falar sobre isso. Mas o metrô de superfície, aproveitando o antigo traçado da linha férrea São Luís-Teresina, que cortava as áreas mais populosas da cidade até a Estação da Refesa. Passa pelo João Paulo, pela Jordoa, pelo Sacavém. Rua da Vitória. Tem milhares de pessoas que moram naqueles bairros. Vai atender, por exemplo, Polo Coroadinho. Né? A estrada, a antiga linha férrea está lá. A antiga linha férrea está lá. Então, por que não se faz um metrô de superfície aproveitando já essa linha? Que hoje... Você ia ter um problemão, viu? Né? Hoje está tudo invadido essas áreas. Não, pois é, claro que seria necessário uma política de adaptação, sim, até de reurbanização desses espaços, porque realmente muitos trechos estão invadidos. Mas um problema não pode inviabilizar uma solução. Sim. Então, vai se encontrar, por exemplo, inclusive reforma habitacional para essas localidades. Né? Eu sempre falo aqui, inclusive nesse programa, eu falo de manhã no Pauta Alternativa, sobre essa questão do transporte, sim, de fato, no Maranhão, que é muito incipiente, né? Você você só tem ônibus. Não que se você tiver metrô não vai haver greve. Agora sim, São Paulo tem greve, 24 horas de greve. Mas tem dois modais, pelo menos, sim, de transporte. Dois modais de transporte. A gente fala muito aqui, as pessoas me cobram na rua, pô, você está louco, metrô no Maranhão. Eu falei, cara, o VLT, eu fui... quando teve a Olimpíada no Rio, eu fui nas Olimpíadas no Rio e andei de VLT. Ali fizeram aquela reurbanização. Ali do Porto Maravilha, aquela região ali, eu estive lá também. Bacana, muito bonito, ali onde tem o Museu do Amanhã, né? Isso, exato. Um negócio muito bacana. Eu fui andar de VLT. Pô, que negócio bacana. Metrô em São Paulo, não vou nem citar metrô de São Paulo. Morei em São Paulo 8 anos, 9 anos. Nem vou citar metrô de São Paulo. Mas o VLT poderia ser uma realidade para a gente aqui. Por que as pessoas acham que o metrô de superfície ou o VLT não é possível para São Luís? É realmente algo inexplicável, porque seria, inclusive, a solução de médio a longo prazo para o problema dos ônibus. Você sabia que no Cariri do Ceará tem metrô sendo feito lá no Cariri do Ceará? São 4 cidades ali, que na média de 600 a 800 mil pessoas, em 4 cidades do Cariri, formando metrô no Cariri. Como é que a metrópole, a cidade de São Luís não pode ter metrô? Quem falou que não pode? Pois é. Então, essa é a minha preocupação mesmo, essa que me conduz a ser candidato. Eu sempre falo o seguinte, eu queria ver um candidato que falasse sobre esse assunto. Então, essa é a minha preocupação que me conduz como candidato, o fato de São Luís não se reconhecer como metrópole e não adotar as soluções de metrópole, como, por exemplo, o metrô de superfície. Né? Então, tem várias outras coisas que São Luís precisa fazer. Essa é apenas um dos problemas principais do transporte público, mas é uma série de outras coisas. E aí a cidade precisa encarar essa realidade. Vamos falar desse Senão ela será uma cidade inviável, não vai ser há muito tempo não, é daqui a 5, 10 anos. Ela vai ser uma cidade inviável. Já é, em parte. Se há greve de transporte público, a cidade inteira, de ônibus, a cidade inteira para. Poderia ter um outro modal, poderia ter outras soluções, poderia ter o transporte alternativo oficializado, ou regulamentado de alguma forma. Então, mas nada é feito. Então, veja, o mesmo modal de hoje é um modal de 40 anos atrás. É verdade. Né? E nós não somos a mesma cidade de 40 anos atrás. Não. Nós aumentamos aí em pelo menos 10 vezes a nossa população. Sim, né? Pois é. Então, a população cresceu muito e talvez esse sistema não se tenha modernizado o suficiente para atender a população, não digo nem da cidade, digo da ilha de São Luís, porque aqui se confunde, né? Onde é São Luís, Passo do Miar, Ribamar, Raposa, é tudo uma... Né? A ilha mesmo, tem que tratar esse assunto como ilha. Claro que... E aí eu chamo a atenção para você, eu quero conversar com você sobre isso, sobre a metropolização da cidade, da região,
né? Que já existe de fato, mas de direito não funciona, ou de direito de fato não funciona. Não sei exatamente. Então, na verdade, o que se opera é justamente a ausência das duas coisas, é de fato e de direito. Mas existe a lei. Pois é, mas não é encarado. Olha, se você pegar... Vamos fazer o seguinte, vamos falar desse assunto já, Tá. Após o intervalo, para a gente fazer um intervalinho, Beleza. vamos falar desse assunto e retomar mesmo, falar, porque eu acho que tem essa importância muito grande, porque a gente tem uma ilha e nós temos aí hoje 13 municípios que poderiam ser muito beneficiados com a metropolização da ilha. Eu estou conversando aqui com o Diogo Galhardo Neves, né, que é pré-candidato, né, eu acho que é pré-candidato a prefeito de São Luís. Já no próximo bloco.